Então, a aula de hoje começa uma nova etapa, um novo capítulo. A gente vai trabalhar com conceitos que não são tão triviais, então peço que vocês tenham um pouco de paciência. A gente vai ter diferentes visões sobre esse tema, diferentes abordagens do que a entropia, a relação dela com a direção de processos. Muito bem, então, entropia, segundo a lei da termodinâmica. O que a gente sabe sobre a direção de um processo até esse momento? Então, vendo a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia, né? A energia interna do universo é constante. Qualquer variação da energia interna da vizinhança é igual à variação da energia interna do sistema, com o sinal invertido. Mas sobre a direção do processo. Então, até esse momento, vocês não sabem se o processo vai ocorrer ou não, em qual direção. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, expansão contra o vácuo. Então, eu tenho meu sistema dividido em dois compartimentos. Num compartimento eu tenho o gás, no outro compartimento eu tenho o vácuo. E tem uma válvula separando essas duas partes. E meu sistema está isolado. Então, ele não vai trocar nem energia, nem matéria com a vizinhança. Se eu abrir essa válvula, o que vocês esperam? Vocês esperam que o gás comece a ocupar, que ele expanda contra o vácuo, que ele comece a entrar nesse compartimento com o vácuo até ter gás nas duas partes do sistema. Por que isso ocorre? O sistema está isolado, então não tem nenhuma mudança na energia interna, nenhuma troca em relação à vizinhança. Mas vocês não têm dúvida de que esse processo, então chama expansão contra o vácuo, vai ocorrer. Ele é um processo irreversível. Uma vez aberta essa válvula, tá, ele vai se expandir contra o vácuo. Então ele vai gerar turbulência, não vai ser um processo em equilíbrio. Por isso é chamado de processo irreversível a expansão contra o vácuo. Outro exemplo é a mistura de gases. Então, novamente, se eu dividir meu sistema em dois compartimentos, num compartimento eu coloco gás hidrogênio, no outro compartimento eu coloco gás oxigênio, e tem uma válvula que separando. Então, essas duas partes compõem o meu sistema. Se eu abrir essa válvula, o que vai acontecer? Depois de um tempo, os gases vão começar a migrar de um lado para o outro, até que no final vai ter uma situação onde você encontra o hidrogênio e o oxigênio em ambos os lados do sistema. Então, são processos que ocorrem com ΔU e ΔH igual a zero. Não tem nenhuma mudança da energia interna, mas a gente não tem nenhuma dúvida sobre a direção do processo. Então, por que isso ocorre? E mais ainda, tem vários processos que são endotérmicos e ocorrem espontaneamente. Então, a mudança de estado de sólido para líquido para gás, nessa direção, essa direção é endotérmica. Então, se eu pegar água, gás, uma temperatura maior, água sólido, uma temperatura maior do que 0 graus, 1 atm, vai ter um equilíbrio, ela vai deslocar o equilíbrio no sentido de formar líquido, e esse processo é endotérmico. ΔH maior que zero. Porque a gente tem aquela ideia de que os sistemas vão evoluir, que o processo vai ocorrer na direção da queda da energia. Aqui a gente está vendo exemplos, de 3 exemplos. Dois deles, não existe variação da energia interna, e outro exemplo onde a energia interna, ou entalpia, aumenta. E, no entanto, ocorre. A direção é a direção, nesse caso, nessa temperatura, na direção do processo endotérmico. Então, o conceito, a mudança de energia, ela não é o suficiente para determinar a direção de um processo. Então, se perguntarem para vocês o que a primeira lei da termodinâmica fala sobre a direção de um processo, não fala nada. Ela é a lei da conservação da energia e não trata da direção de nenhum processo. Muito bem. Vamos voltar à expressão para a primeira lei da termodinâmica, escrita de outro formato. Eu isolei o dQ reversível, então du menos EW reversível. Essa expressão aqui é para um processo reversível. Lembrando que calor, dQ, né, não é uma função de estado, é uma função de caminho. Então, posso escrever du é CV dt, que a gente já viu isso, e trabalho menos PW é igual a mais PdV. Então, aqui eu tenho um outro formato da primeira lei da termodinâmica. Só que eu isolei agora calor. Vamos analisar essas duas partes. Para eu obter calor, eu vou ter que integrar total, vou ter que integrar isso daqui. Então, eu vou ter que ver a integral deste termo e deste termo.
Essa integral aqui, qual que é a variável? É a temperatura. É uma única variável. Então, a integral, a diferencial da integral vai dar isso daqui. Então, chama isso aqui uma diferencial exata. Já o segundo termo, então a gente está considerando, por exemplo, o gás sendo ideal, então posso usar PV igual a nRT. Então, o segundo termo, a gente tem um problema. A minha variável aqui é volume, mas tanto temperatura, que aparece aqui, quanto volume, são variáveis independentes. Eu tenho duas variáveis independentes aqui dentro. Se eu alterar volume no processo, eu posso alterar temperatura e logicamente, o volume. Por isso não é uma diferencial exata, e por este motivo, como a gente já viu, de que calor não é uma função de estado. Muito bem, no entanto, quando eu divido dq reversível por temperatura, o que ocorre? Ela passa a ser uma diferencial exata. Então, aqui continua sendo função de temperatura, uma única variável, temperatura. No momento que eu dividir esse segundo termo por temperatura, então corta a temperatura, e fica uma única variável também, que é volume. Então, eu tenho duas integrais, esses dois termos são duas integrais exatas. Então, dividir calor por temperatura, Q sobre T, passa a ser uma função de estado. Então, o termo 1 sobre T, ele é chamado de fator de integração. Essa nova função de estado, a gente vai definir e chamar de entropia. Então, tem uma nova expressão aqui para uma nova função de estado, que é ds é igual a dq reversível sobre T. Então, repetindo, calor é uma função de caminho, no entanto, quando eu divido por temperatura, passa a ser uma função de estado. Vamos analisar agora essa função de estado. Eu vou pegar um processo que eu conheço a direção e vou analisar o que ocorre com este termo, variação de entropia no processo. Então, vamos imaginar esse sistema aqui isolado, dividido em dois compartimentos. Então, está isolado, paredes adiabáticas. Tem dois compartimentos, uma temperatura TA, volume VA, e outro compartimento, temperatura TB, volume VB. Certo? Então, qualquer troca que ocorrer de energia, enfim, vai ser dentro do sistema, não tem troca com a vizinhança. Então, como a energia interna é uma função de estado, a energia interna do sistema vai ser energia interna em A, mais a energia interna em B, que é uma constante, porque o meu sistema é isolado. Meu volume em A é constante também, e o volume em B também é constante. Entropia, que a gente aprendeu agora, também é uma função de estado, então a entropia do sistema é a entropia em A mais a entropia em B. Está definindo alguns parâmetros do sistema que a gente vai analisar. Então, o sistema isolado, com dois compartimentos, em cada compartimento tem uma temperatura, TA, uma temperatura diferente, TA e TB. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte, se existe diferença de temperatura, de TA e TB, o que deve ocorrer? Deve existir fluxo de energia interna dentro do sistema, do corpo quente para o corpo frio. Então, variação da energia interna em A, pela primeira lei de termodinâmica, variação de calor, variação de trabalho, variação de volume é zero, portanto, eu só tenho dQ, que é TA dSA. A mesma coisa para variação da energia interna em B, TB dSB. Então, a variação da entropia do sistema vai ser a variação da entropia do compartimento A mais a variação da entropia no compartimento B. Que por essas expressões acima, vai ser dUA sobre TA mais dUB sobre TB. Então, a gente tem uma expressão para ds relacionando com as energias internas, variações de energia interna na parte A e B do sistema e as temperaturas TA e TB. Qualquer variação que ocorre de energia interna em A, ela é igual à variação na parte B, só com o sinal contrário. Então, se A ceder energia interna para B, B ganha exatamente a mesma quantidade. Então, eu tenho dUA é igual a menos dUB. Consequentemente, se eu substituir aqui na fórmula acima do ds, substituir o dUA por dUB, e trocando o sinal, eu vou ter uma expressão para ds só dependente, ou escrita em função da diferença de temperatura e da variação de energia interna.
Então, não estou analisando direção do processo, estou só relacionando um sistema que tem dois compartimentos com duas temperaturas e escrevi uma expressão para a variação de entropia deste sistema. Aqui está a expressão. Então, se a temperatura em B for maior que a temperatura em A, o que ocorre? Vai existir fluxo de energia na forma de calor da parte quente para a parte fria. Ninguém tem dúvida sobre a direção desse processo. Então, se isso ocorrer, quem vai perder energia interna? B vai perder energia interna para A. Então, se a temperatura TB for maior que TA, dUB é menor que zero. Substituindo nessa expressão de cima, eu tenho ds maior do que zero. Ou seja, neste caso, se a temperatura em B for maior que A, o fluxo de calor vai no sentido de B para A, e isso é acompanhado de um aumento de entropia. Se ocorrer o contrário agora, TB for menor que TA, agora o fluxo de energia interna vai ser de A para B. Isso vai gerar dUB maior que zero, mas se eu substituir na fórmula acima, novamente, neste caso, ds maior do que zero. E esse fluxo, então, essa troca de energia interna dentro do sistema vai ocorrendo até atingir o equilíbrio térmico, até as temperaturas se igualarem. Quando isso ocorrer, para de ter troca de energia interna e meu ds é igual a zero. TA igual a TB, na expressão de cima, ds igual a zero. Ou seja, a gente tem agora uma informação sobre a direção do processo. Então, ele ocorre com aumento de entropia durante o processo espontâneo, né, até atingir o equilíbrio. Quando ele atinge o equilíbrio, a entropia para de variar. Então, desse experimento, a gente tira a primeira conclusão importante. O fluxo de energia na forma de calor de um corpo numa temperatura mais alta para aquele numa temperatura mais baixa é governado pelo aumento de entropia. Então, a gente pode expandir isso. Então, a gente está falando de um sistema isolado. Não está tendo troca de energia nem de matéria, no sistema é vizinhança, então a energia permanece constante. Então, a força direcionadora de um sistema isolado, direcionador do processo espontâneo, é o aumento da entropia, que ele é criado dentro do próprio sistema. Então, se a gente for analisar o processo na escala de tempo, entropia versus tempo, a entropia vai aumentando durante o processo espontâneo, até atingir o máximo de entropia. Quando atingir o máximo, ela para de variar, então você passa a ter o equilíbrio do sistema. Então, todos esses exemplos que a gente viu, estes exemplos aqui, a gente pode, esses sistemas são isolados, a gente pode botar paredes adiabáticas aqui, ter uma expansão contra um vago, sistema isolado. Eu posso fazer uma mistura de gases, é importante ressaltar aqui, gases inertes, então não vai ter reação química, não vão interagir nem nada, dois gases ideais, eles vão misturar, e essa vai ser a direção do processo nesses sistemas isolados. Muito bem, então até este momento a gente definiu através de uma equação uma nova função de estado, que chamamos de entropia. E vimos como ela se comporta num sistema isolado durante o processo. Né? Muito bem, na verdade, o que eu vou ter? Eu vou ter duas contribuições para a entropia que eu tenho que levar em consideração. Pela definição que a gente deu de entropia, dQ sobre T, ela é igual a dQ sobre T num sistema em equilíbrio. Porque a nossa equação que a gente partiu para chegar a essa expressão, era para o processo reversível. É um processo em equilíbrio. Você só vai usar essa expressão para um processo em equilíbrio. Então, ds é igual a dq reversível sobre t. Ou seja, quando existe troca de calor reversivelmente entre o sistema e a vizinhança. Então, eu vou ter duas contribuições para a variação de entropia. Vou chamar de ds produzida pelo sistema, vai estar associado a um processo irreversível, que são os exemplos que a gente viu nos slides anteriores, e uma variação de entropia chamada de entropia de troca, que vai ser dQ sobre T. Então, vou ter esses dois termos que eu tenho que levar em consideração. Então, vamos ver. Se o processo for reversível,
Essa entropia produzida está associada ao processo irreversível. Mistura de gases, expansão contra o vácuo. Muito bem. Então, se o processo for reversível, meu dq é dq reversível e meu ds produzido é zero. Então, minha expressão para entropia total, variação de entropia, vai ser simplesmente dq reversível sobre T. Então, repetindo, se o meu sistema está em equilíbrio e eu quero calcular a variação de entropia para um processo, é só usar essa expressão, dq reversível sobre T. Se meu processo for irreversível, eu vou ter entropia de troca, vai ser o dq irreversível sobre T, mas além disso vai ter este outro termo que é sempre positivo num processo irreversível. Sempre aumenta a entropia num processo irreversível. Então, se eu somar isso, que é sempre positivo, com isso daqui, que pode ser zero, negativo ou positivo, então vai dar um ds que é maior que dq irreversível sobre T. Então, essa expressão, ela agrupa esses dois termos. Não tem troca de calor. O processo é irreversível. Então, sistema isolado não tem troca de calor. E está ocorrendo um processo irreversível, como no exemplo anterior. Então, o meu ds, isso aqui vai ser zero, né? Então, meu ds é maior que zero. Foi o que a gente viu aqui. ds maior que zero. Para o processo espontâneo, processo irreversível. Então, juntando essas duas expressões, a gente vai ter uma única expressão para a variação de entropia generalizada, que a gente vai chamar de desigualdade de Clausius, que diz que ds é maior ou igual a dq sobre t. Então, quando que ds é igual a dq sobre t? Processo reversível. Processo irreversível é maior que dq sobre t. Ah, mas é isolado, então dq é zero. Então, vai ser maior que zero, processo irreversível, ou igual a zero, processo reversível, ou seja, no equilíbrio. Calculando ΔS, então ΔS é maior ou igual à integral de dq sobre t. Então, segunda lei da termodinâmica, de uma forma bem simples. A gente vai ter outras interpretações da segunda lei, que a entropia de um sistema isolado aumenta no processo espontâneo. Então, a primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia, ou seja, a energia do universo. O que é o universo? É sistema mais vizinhança. Somar sistema mais vizinhança, eu tenho universo. Então, a primeira lei termodinâmica diz que a energia é conservada, ou seja, a energia do universo é constante. A segunda lei da termodinâmica, então, repetindo, o universo é sistema isolado, segunda lei da termodinâmica, a entropia do universo tende ao máximo. Então, a entropia do universo vai aumentando. Quando atingir o máximo, a entropia parar de variar, o universo atinge o equilíbrio e não ocorre mais nenhum processo de forma espontânea, de forma natural. Nenhuma reação vai se deslocar numa direção, todas vão atingir o equilíbrio. Então agora a gente vai pegar diferentes exemplos, deve ter ficado na cabeça de vocês um pouco confusos os conceitos, mas a gente vai pegar vários exemplos de vários processos e calcular a ΔS. Então esse vai ser o objetivo da aula de hoje, definir uma nova função de estado, que é a entropia, e calcular essa função de estado para vários processos. Na próxima aula, a gente vai entrar a fundo no significado de entropia. Bom, então, vocês viram que esse processo é reversível, então, processo de 1 até 2. Se estiver fazendo reversivelmente, é tranquilo calcular a variação de entropia. É daquela expressão, então, se eu quiser calcular a ΔS, ela vai ser igual à integral de 1 até 2 dq reversível sobre t. Só preciso integrar isso. Se for irreversível, tem esse problema aqui, ó, é maior do que dq sobre t. No entanto, eu posso conceber uma rota, se meu processo for irreversível, eu conceber uma rota reversível, levando ele do estado 1 para o estado 2. Porque eu estou falando de uma função de estado, então não importa o caminho. Não importa se eu levar meu sistema ao estado 2 reversivelmente ou irreversivelmente. O ΔS vai ser o mesmo. Então, eu vou conceber uma rota reversível e vou calcular usando essa expressão. Então, para um processo cíclico. O que é um processo cíclico? É você fazer transformações no sistema, mas no final ele acabar no mesmo estado que ele começou. Então, o processo cíclico, como é uma função de estado, é sempre a variação da função de estado igual a zero. Então, ds igual a zero.
Um processo adiabático reversível. Comecem a ficarem atentos aos termos. Então, adiabático, não tem troca de calor. Reversível, então está em equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, a minha expressão diretamente é dada por isso daqui. Se é adiabático, dq reversível é zero, consequentemente, ΔS é igual a zero. Não existe variação de entropia em processo adiabático reversível. Mudança de fase. Quando eu falar mudança de fase, vem à cabeça de vocês, é um processo reversível, ocorre em equilíbrio, é temperatura e pressão constantes, como a gente já viu. Então, como é que eu vou calcular ΔS de um processo como esse? Temperatura é constante, então a temperatura sai da integral. Então, eu só preciso integrar isso daqui. Integral de dq reversível é q reversível. Se eu estou falando de temperatura e pressão constante, calor trocado a pressão constante é ΔH. Então, posso substituir o Q reversível por ΔH. Olha que expressão simples. ΔS é igual a ΔH sobre T, numa mudança de fase. Então, lembra, na mudança de fase é um ponto específico, uma temperatura específica. Não é numa faixa de temperatura, ela é numa temperatura. Então, existe um ΔH da mudança de fase. Então, se eu pegar esse ΔH da mudança de fase e dividir pela temperatura da mudança de fase, dá o ΔS. Um exemplo bem simples. Calcular o ΔS para a fusão de 5 gramas de gelo, então água, né? Dou aqui o calor de fusão, dou a temperatura, dou a pressão. Quero calcular o ΔS desse processo. Então, é um processo reversível. Devem ficar atentos aqui. Que eu estou dando a quantidade de energia por massa. Então, eu estou dando 5 gramas, eu tenho que multiplicar. Eu estou falando de ΔS, não está dividido pelo número de mols, então é uma grandeza extensiva, não é entropia molar. Então, depende do tamanho do sistema. Massa, vezes isso daqui, vai me dar o ΔH associado à fusão dessa quantidade de gelo, dividido pela temperatura. Então, é uma expressão simples como essa. 6,1 joule por Kelvin. Lembra, eu estou falando da direção do processo. Qual que é a direção do processo? É de fusão. Se eu fosse analisar agora de congelamento, de solidificação, vai ser o mesmo valor, só que sinal contrário. O ΔH vai ter o sinal contrário. Uma função de estado, então, num sentido ele vai ser positivo, no outro sentido vai ser negativo. Simples, né? Se eu só falar que o processo é isotérmico e reversível, então no anterior eu falei mudança de fase. Então, mudança de fase você tem que lembrar P e P constante, reversível. Aqui eu estou só falando que é isotérmico e reversível. Então, neste caso, você não vai substituir o que é reversível por nada, tá? Porque você não sabe se o volume é constante ou a pressão é constante. Então, você vai manter este termo aqui. Calor trocado reversivelmente dividido por temperatura. Se a pressão for constante, isso daqui vira ΔH. Se o volume for constante, dq reversível a volume constante é ΔU. Tudo isso vocês já viram nas aulas anteriores. A gente vai fazendo um aquecimento, então estou alterando a temperatura, estou fazendo essa pressão constante e sem mudança de fase. Então, vamos lá. Vou ter essa minha expressão. Posso substituir o dq, a pressão constante. Então, dq é pressão constante, posso substituir por Cp dt. Então, substituindo essa expressão, eu vou ter ΔS é igual à integral de T1 a T2, Cp sobre T dt. Isso se o processo for reversível. Então, eu estou fazendo um aquecimento, é importante vocês ressaltarem isso aqui, é um aquecimento reversível à pressão constante. Então, se meu Cp for constante de T1 até T2, ele sai da integral, eu passo a ter uma expressão simples como essa, Cp é logaritmo de T2 sobre T1. Se Cp não for constante, eu preciso conhecer o comportamento do Cp entre T1 e T2. Se ele não for constante, você vai ter que saber a expressão e integrar. Saber a dependência de Cp em relação a T. Então, vamos um exemplo disso. Então, aquecimento a pressão constante. Então, ele começa dando calor específico da água.
Não dá capacidade térmica, está dando calor específico. Vejam pela unidade, está dividindo por massa. 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E diz que ele é constante, esse valor de calor específico, entre 25 e 75 graus a 1 atm. Então, vamos partir disso. Quero que calcule a variação de entropia quando 100 gramas de água é aquecida reversivelmente, as palavras-chave, reversivelmente, de 25 a 50 graus a 1 atm. Então, essa é a primeira parte. Vamos fazer essa primeira parte. Muito bem, então, vou usar minha é reversível, então posso usar essa expressão. Vou de 25 a 50 graus. Vou substituir por Cp dt, Cp por T dt. Meu Cp vai ser dado por massa vezes calor específico. Então, massa 100 gramas, calor específico. Isso daqui vai dar 100 calorias por grau Celsius, mas uma variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1 Kelvin. Então, posso botar aqui Kelvin. Então, calor específico vai ser 100 calorias por Kelvin. Logaritmo de T2 por T1, também Kelvin, chegou a um ΔS de 8,06 caloria por Kelvin. Simples. Então, o que eu tenho que saber para poder fazer isso? Em primeiro lugar, processo é reversível ou não para poder usar essa relação. Segundo, o comportamento do Cp nessa faixa de temperatura. Por isso ele começa falando disso. Considere nessa região, nessa faixa, calor específico, ou seja, capacidade térmica, também constantes. A segunda parte da pergunta é, se eu fizer agora o aquecimento, também uma variação de 25 graus, mas eu fizer de 50 a 75. Então ainda está nessa faixa, com meu CP é constante, só que agora eu estou fazendo de 50 a 75, ΔT de 25, e antes eu tinha feito de 25 a 50. O que vocês esperam? Que o ΔE seja o mesmo, maior ou menor? Então, prestem bastante atenção nisso. A primeira intuição é que vai ser igual, já que a variação de temperatura foi igual. Mas não é verdade. O ΔS ele vai depender de em que região você está aquecendo. Então, quando você varia, você está fazendo um processo de temperaturas menores, como a temperatura está embaixo, a variação de entropia é maior. Certo? Então, se eu estou aqui fazendo uma temperatura maior, a variação de entropia, se vocês substituírem na fórmula, ela vai dar menor. Muito bem, vamos agora a mais um outro tipo de processo, uma mudança de estado reversível envolvendo um gás perfeito. Então, o que eu sei? A minha expressão para dq reversível, meu du eu posso substituir por Cv vezes dt. Aqui eu vou ter mais PDV, mas eu já sei que é um gás perfeito, eu posso substituir pela expressão de gases ideais. PV igual a nRT. Então, vou ter essa expressão aqui, nRT sobre V dV. Então, dividindo por temperatura, para calcular o ΔS, vai ficar isso aqui dividido por temperatura, e a temperatura some deste termo. nR sobre V dV. Então, só preciso integrar o processo. Eu não estou falando o que eu estou fazendo no processo, estou só falando que é a mudança do estado do gás. Só que essa mudança de estado ela é reversível e o gás se comporta idealmente. Muito bem, então eu vou do sistema 1 até o sistema 2. Aqui minha variável é volume. Desculpa, aqui minha variável é temperatura. Aqui minha variável é volume. Então aqui eu vou ter que integrar de T1 a T2, este termo. E aqui eu vou integrar de 1 a 2, então de V1 a V2, este termo, que é 1 sobre V dV. Então, primeira expressão aqui, eu vou ter que saber a dependência de CV em relação a T para decidir o que fazer. Mas essa segunda já me dá direto logaritmo de V2 sobre V1. Se meu CV for constante, entre T1 e T2, sai da integral e fica isso daqui. O que acontece
com a variação, o que acontece com a entropia do sistema quando você aumenta o volume? A entropia aumenta ou diminui? Sempre que você aumentar o volume, se expandiu o sistema. Não, vamos só se preocupar com a questão do volume, depois a gente vê a temperatura. Então, se o volume aumenta, tá aqui, ó, V2 vai ser maior do que V1, este termo aqui vai ficar positivo, então isso contribui para a minha entropia aumentar. Aumento de volume contribui para aumento de entropia. E temperatura? CV é sempre positivo, nunca vai ser negativo. Então, esse termo aqui vai ser sempre positivo. Então, se T2 for maior que T1, se você está aumentando a temperatura do sistema, consequentemente, minha entropia aumenta. Ó, se você ver sair da integral, dá T2 sobre T1. T2 sendo maior que T1, isso aqui é maior que zero. V2 maior que V1, isso aqui é maior que zero. Então, aumento de temperatura e aumento de volume contribuem para aumento de entropia. Muito bem. Agora é um processo um pouco mais complicado. A gente começou essa aula falando de expansão contra o vácuo, mistura de gases. Como seria a expressão para variação de entropia de uma mistura reversível e isotérmica de gases perfeitos? Então não se preocupe em como conceber essa mistura reversível. Vamos só imaginar a seguinte situação. Eu tenho um sistema em dois compartimentos. No compartimento tem o gás A, com volume A, número de mols Na, e no outro compartimento eu tenho o gás B, NB, VB. Mesma temperatura, porque o processo é isotérmico. Mesma pressão também. Então, depois da mistura, veja, tirando essa divisória, o gás A não vai ficar de um lado, do lado esquerdo, e o gás B do lado direito. Pode até ficar no tempo zero que você tirar essa divisória, fique nessa configuração. Mas depois de um tempo vai ter isso. Gás A de um lado, do outro, gás B de um lado e do outro. Então, isso é a mistura. Ela ocorre de forma espontânea. Ninguém tem dúvida de que depois de um tempo o sistema vai evoluir para uma configuração como essa. O volume final é o volume VA mais o volume VB. Eu vou ter que dividir meu processo em duas partes para calcular o ΔS. A primeira parte, obviamente, o volume está variando. O volume disponível para o gás A, depois da mistura, não é mais VA. Passa de VA para V. E do gás B, passa de VB para V. Então, essa é a primeira contribuição que a gente vai chamar. Então, ΔS1, o volume disponível para o gás está sendo alterado com a mistura. Então, eu vou ter esse compartimento tendo um ΔSA, este compartimento tendo um ΔSB, vou ter NAR logaritmo de V sobre VA, que é o que a gente tinha visto aqui, efeito do volume, reversível sobre ΔS. E a mesma coisa para a parte B. Então, vou ter esses dois termos. Então, esse é o efeito do aumento do volume disponível para o gás A e para o gás B. A outra parte é a mistura em si. O A e o B tem que se misturar. Se você simplesmente tirar isso daqui, pode ficar o A de um lado, o B do outro, o volume disponível passa a ser V, mas os gases não estão misturados. Eles, depois de um tempo, vão ficar misturados. Então, a gente tem que conseguir fazer uma mistura reversível. Para isso, eu vou utilizar o sistema de membranas. Então, agora eu vou fazer uma mistura isotérmica, reversível, a volume constante. Por que tem que ser a volume constante? Porque volume já foi contabilizado aqui. Veja, eu estou dividindo o meu processo em partes, tá? Justamente para conceber o meu processo de forma reversível, e estou analisando o ΔS para cada uma das partes do processo. A primeira parte foi essa do volume disponível. Agora, não vou mais levar em consideração o volume, sim a mistura.
Então, eu vou conceber um sistema como esse. Eu tenho o volume disponível para o gás A é V, o volume disponível para o gás B é V, só que eles não estão misturados. E vou colocar duas membranas. Uma membrana permeável ao gás B, apenas ao gás B, e uma membrana permeável apenas ao gás A. E uma membrana impermeável. Qual que é a ideia? Eu vou deslocar essas membranas e, ao mesmo tempo, eu vou deslocar essas membranas permeáveis e vou deslocar essa membrana impermeável, de tal forma a manter sempre o volume disponível para cada gás constante e igual a V. Então, vejam, deslocando essa membrana para cá, essa membrana cinza clarinho para a esquerda, deslocando essa membrana para cá e deslocando essa membrana impermeável para a esquerda para manter o volume constante. Então, volume disponível, aonde que eu vejo B? B está aqui, 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 aqui. Este é o volume disponível para o gás B. Aqui ele não está porque essa membrana cinza clarinha, ela é permeável apenas ao ar. Então, este volume aqui vale V. E para o gás A, eu tenho gás A aqui e gás A aqui. Então, o volume disponível para o gás A também é igual a V. Então, manipulando essas membranas, eu consigo misturar de forma reversível gás A ao gás B. Na situação final, eu preciso ter isso daqui, ó. Volume disponível não foi alterado, e eu tenho gás A e gás B misturados. Tudo bem, vamos calcular então a variação de entropia associada a essa mistura sem alterar o volume. Então, meu Q, ele é dU desse processo, delta U desse processo, menos dW. A temperatura é constante? É. Se a temperatura é constante e meu gás é perfeito, então não está tendo reação, não está tendo interação nem nada, e para um gás perfeito, a energia interna só depende de temperatura, então meu ΔU é zero, porque a temperatura é constante. Meu trabalho é zero, porque não teve variação de volume. Então, somando esses dois termos, meu calor para este processo é zero. E, consequentemente, o ΔS é zero, já que eu fiz uma mistura reversível. Ou seja, o ΔS2 é zero, o ΔS1 é esse que a gente calculou do aumento do volume. Se eu somar esses dois termos, vai dar ΔS total igual a ΔS1. Ou seja, o que está contribuindo para o aumento de entropia associado à mistura dos gases é o aumento do volume disponível para os gases com a mistura. Então, quando eu misturo dois gases, eu tenho dois fenômenos. O primeiro é do volume disponível. E o segundo é da mistura em si. Então, eu dividi o processo numa primeira parte, que é aumento de volume, sem contabilizar a mistura, que é essa expressão, ΔS1. E a segunda parte, eu concebi, usando membranas permeáveis, uma forma de misturar o gás reversivelmente e sem alterar volume. Se alterar volume, eu tenho dois efeitos aqui, de aumento de volume e de mistura em si. E eu tenho que separar essas coisas para poder conceber isso de forma reversível. Então, a conclusão que eu cheguei? Que essa mistura a volume constante, ela tem ΔS igual a zero. Porque ΔU é igual a zero, já que meu gás ele é ideal e a temperatura é constante. Agora eu posso dar uma melhorada nisso. Eu tenho mais gás ideal, PV igual a nRT. Então, para o VA, é NA, RT sobre P. Para o V, eu tenho NA mais NB. O V é a situação onde eu tenho o gás A e o gás B. Então, dividindo V por VA, igual aparece aqui na expressão, eu tenho NA mais NB dividido por NA. Isso me dá 1 sobre XA, fração molar, o inverso da fração molar do gás A. Então, V sobre VA é 1 sobre XA e V sobre VB é 1 sobre XB. Então, posso substituir na minha expressão
para ΔS de mistura, olha, já está aparecendo aqui o subscrito, mistura, gases perfeitos, pressão e temperatura constante. Olha a expressão que eu tenho aqui. E observem que XA e XB são frações, são sempre menores do que 1. Fração molar é sempre menor do que 1. Certo? Então, esses valores sendo menores do que 1, o logaritmo de um termo menor do que 1 vai dar negativo. Isso aqui vai ser negativo, isso aqui vai ser negativo. Com o negativo da frente, o ΔS de mistura é sempre positivo. Guardem isso. Sempre que você misturar, a entropia aumenta. Vamos melhorar um pouco essa equação. Se eu botar o número de mols do gás A e o número de mols do gás B iguais, então uma mistura equimolar de gases perfeitos. Então, XA passa a ser igual a XB, que é igual a 0,5. Então, substituindo aqui, Na igual a NB, né? Então fica duas vezes essa expressão. ΔS de mistura, 2NaR logaritmo de 2. Isso é sempre positivo. Ok? Presta atenção, o que é o Na que aparece aqui? Número de mols. Por que eu estou chamando atenção nisso? Porque na próxima aula a gente vai fazer a mesma, vai tentar obter uma expressão para mistura de gases, mas com uma outra visão, uma visão estatística. A gente vai comparar a nova expressão estatística com essa pressão obtida pela termodinâmica clássica. Tá? Para que isso? Para a gente relacionar o R, constante dos gases, com a constante que aparece na estatística, que é a constante de Boltzmann. Então, a nossa aula de hoje era isso. O que precisa ficar na cabeça de vocês? Em primeiro lugar, surgiu uma nova função de estado e ela se chama entropia. O que é entropia? Por enquanto, você sabe que ela é igual a dq reversível sobre T. E sabem também que ela aumenta num sistema isolado num processo espontâneo. A gente já viu que a entropia vai aumentando durante o processo espontâneo até atingir o máximo. No máximo, ela para de variar e no sistema atinge o equilíbrio. A partir daí, a gente viu a segunda lei da termodinâmica. A entropia no sistema isolado aumenta no processo espontâneo. Vocês viram isso e viram como calcular. Então, se meu processo é irreversível, ela é maior que dq irreversível sobre T. Então, para poder utilizar essa expressão daqui, eu tenho que conceber um caminho reversível. A gente viu vários exemplos de processos concebendo caminhos reversíveis, inclusive para mistura de gases.